Boa noite, minha gente querida. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A mensagem de hoje é: defenda-se. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. Principalmente se a gente quer mandar os outros para o inferno, aí não dá certo mesmo. Livro dos Espíritos. A pergunta ainda é sobre a encarnação nos diferentes mundos, e ele pergunta se a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos. Não, ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro mundo, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. É o fluido cósmico adaptado de cada planeta, de cada formação planetária. Vamos então ler hoje o que é o Espiritismo, também de Allan Kardec, e a gente está no capítulo Noções Elementares de Espiritismo, falando sobre os médiuns. E a gente falou anteriormente sobre a necessidade da afinidade entre o médium e o espírito, que não é qualquer espírito que se comunica com qualquer médium. Então, continuando. Sem a harmonia que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas porque, em vez do espírito que se deseja, não faltam outros sempre prontos a se manifestarem, que pouco se importam com a verdade. A assimilação fluídica é algumas vezes totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiuns. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo. É o que explica a maior facilidade com que os espíritos se manifestam pelo médium com quem estão mais habituados, e também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre certo constrangimento, são menos explícitas. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia como pela escrita. Tipologia é a batida na mesa, ou a aquela tábua de Ouija, visto que tanto num como no outro caso se trata da transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material porque ela se faça. Não se pode impor um médium ao espírito que se quer evocar, convindo deixar-lhe a escolha do instrumento. Em todo caso, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito pelo recolhimento e pela prece, ou mesmo durante alguns minutos e mesmo muitos dias antes, se for possível, de modo a provocar e ativar a assimilação fluídica. É um meio de se atenuar a dificuldade. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito ao médium, ela pode se fazer por intermédio do guia espiritual desse último. Nesse caso, o pensamento não vem senão em segunda mão, ou seja, depois de haver atravessado dois meios. Compreende-se, então, o quanto é importante ser
ser o médium bem assistido, porque se ele o for por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente adulterada. Aqui, as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente um papel importante pela natureza dos espíritos que ele atrai para si. Os mais indignos médiuns podem possuir poderosas faculdades, porém os mais seguros são os que a esse poder reúnem as melhores simpatias no mundo espiritual. Ora, essas simpatias não ficam de forma alguma demonstradas pelos nomes, mais ou menos imponentes, revestidos pelos espíritos que assinam as comunicações, mas sim pelo fundo constantemente bom das mesmas. Qualquer que seja o modo de comunicação, a prática do espiritismo, do ponto de vista experimental, apresenta numerosas dificuldades e não é isenta de inconvenientes para quem não tem a experiência necessária. Quer se experimente mesmo, quer se seja simples observador das experiências dos outros, é essencial saber distinguir as diferentes naturezas dos espíritos que podem se manifestar, conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições em que se podem produzir, os obstáculos que lhe podem ser opostos, a fim de que não se perca tempo pedindo o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e escolhos da mediunidade, a influência do meio e das disposições morais e etc. Enfim, é um trabalho bastante delicado, que tem que ter muita dedicação mesmo, muito conhecimento também, e sempre ter em mente isso. O que mais importa na comunicação entre os espíritos e os médiuns é a mensagem que está querendo ser verbalizada, querendo ser transmitida. E isso a gente tem que ter sempre em mente. E assim terminamos as nossas leituras de hoje com o livro Canteiros de Ideias. A mensagem, as frases de hoje são de André Luiz. São 2 frases que se completam. Recordemos, nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você também é um enigma para esse alguém.